Sejam bem-vindos ao Sala de Espera, um podcast idealizado pelo Veríssimo e Viana Advogados, e nosso objetivo aqui é compartilhar histórias e experiências de médicos e médicas que estão fazendo diferente, mas tudo isso com um tom descontraído, leve, mas que traga um viés resolutivo para você poder utilizar essas informações também para resolver os seus problemas e ter alguns insights. Acompanhe os episódios, nossas redes sociais e seja muito bem-vindo. Boa tarde, vamos dar início a mais um episódio do Sala de Espera e hoje o assunto é muito relevante, pediatria, maternidade e sono. E eu tenho certeza que o nosso público está estranhando que essas duas palavras estão no mesmo contexto, porque é maternidade e sono, mas quem está estranhando não deve conhecer os encantos e as habilidades da nossa convidada de hoje. Ela é especialista em pediatria pela UEM, em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono de São Paulo e desenvolveu o protocolo Bom Soninho, que é o sonho de todo pai e mãe. Bem-vinda, Cris Herrera. É um prazer ter você aqui. Olá, agradeço muito o convite. Acho que a gente realmente vai ter muito assunto e Com nós certeza. vamos conseguir provar para essas mães e esses pais que sim, é possível ter uma criança, dormir bem. E eu estou muito contente pelo convite. A gente que agradece, Cris. E para a gente começar, primeiro a gente queria ouvir um pouquinho de você. Quem é a Cris Herrera? Como é que ela decidiu entrar na medicina e como ela foi trilhando esse caminho até chegar na medicina do sono, nessa especialidade e ser essa figura referência hoje quando se fala em medicina do sono? Bom, eu venho de uma família de classe média da cidade de Umuarama. Meu pai era delegado de polícia civil, minha mãe professora. Não tínhamos nenhum médico na família, mas minha mãe conta que desde os 4 anos eu falava que eu ia ser pediatra. E ao longo da minha adolescência, eu acabei entrando na faculdade. Então eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 18 anos. E isso fez com que na faculdade eu me interessasse ainda mais pela pediatria. E quando você se torna mãe, você passa a olhar para outras mães com muito mais empatia. Então eu falo que o que me encanta, o que me encantou e me encanta na pediatria é que eu gosto de criança, mas eu amo mães. Eu gosto muito de cuidar de mães. E eu tenho certeza que isso tem a ver com a minha maternidade precoce, num momento da minha vida onde eu precisei muito de rede de apoio, de orientações médicas, pediátricas. Então, eu acredito que isso me impulsionou. E aí eu brinco que desde que eu me entendo por gente, eu sou mãe do Matheus, que hoje já é um adulto, é dentista, faz doutorado na USP, mora em Bauru, então ele não mora mais com a gente. E isso foi me motivando a me voltar ainda mais para essa área materna. E acredito que a pediatria na minha vida tem a ver com isso, com essa maternidade mais precoce. Entendi. E como é que foi conciliar, aí já, né, formada, pensando na especialização em pediatria, conciliar essa pediatria ainda com um filho pequeno, né? Porque se estava entrando na faculdade, ele devia ter ali 7, 8 anos, mais ou menos. Na residência, sim. Foi bem desafiador, né? Eu fiz a faculdade na FAMECA, interior de São Paulo. Depois eu vim aqui para Maringá, sempre só nós dois, eu e ele. Em interior de São Paulo não tinha família nenhuma? Nenhuma, não. O meu familiar mais próximo estava a 700 quilômetros de distância. Eu deixava ele numa creche pública, porque eu não tinha condições financeiras de prover de uma outra maneira, e todo mundo ajudava. Os meus professores faziam vista grossa, já na época dos plantões, eles fingiam que eu não estava com o Matheus dentro do hospital, mas eu levava o Matheus para dentro do hospital, escondia ele no quarto dos internos. Aqui também na UEM, quando eu vim fazer pediatria, todos os residentes me ajudavam, eu escondia ele no quarto dos residentes. Então foi uma fase bastante desafiadora, mas eu acredito que me ajudou muito a construir realmente o que eu sabia que eu queria buscar. E aí a residência aqui foi bem apuradinha também, com o Matheus pequeno. E depois, quando eu terminei a residência, no último ano, eu conheci o meu esposo, que é dentista. E aí a gente se casou. E hoje a gente também tem a Fernanda, que tem 15 anos. Meu filho acabou indo para a área do meu esposo, né? Bacana. Dentista. Viveu ali um tempo em hospital e falou, eu acho que não é isso que eu quero para mim, não. Eu me lembro de uma cena em especial que ele viu um paciente chegando no pronto atendimento e vomitando. E aí ele chegou em casa no outro dia e ele falou, mamãe, eu não quero fazer isso.
Então, eu acho que eu dei uma assustada nele de tanto hospital que o Matheus frequentou. Bacana, Cris. É muito comum a gente ver pediatra falar que assumiu essa especialidade por gostar de criança, né? E a gente vê que você tem uma vivência diferente, que a sua opção foi realmente por ter vivido uma maternidade desafiadora e saber que você pode proporcionar uma maternidade mais leve para outras pessoas, justamente pela sua trajetória, né? Porque você conhece os bastidores, não é só da boca para fora, não é só a parte técnica de estudo. Então, essa parte da sua história chama muita atenção, né? E essa questão da medicina do sono, porque até então você era pediatra, uma excelente pediatra, e eu me lembro quando eu tive minha filha que você ensinava mães a fazerem crianças dormir nas consultas de rotina. Mas quando isso virou uma especialidade? Quando que virou essa chave da sua carreira? A medicina do sono é uma ciência relativamente nova. Se a gente for ver, ela tem um registro oficial em Conselho de Medicina há menos de uma década. Então, eu sempre tive muito interesse no sono do bebê, porque eu percebia que de cada 2 famílias que entravam no consultório, uma tinha queixa sobre privação de sono. Então, eu percebia que era algo muito comum nas consultas. Eu comecei a estudar através da academia americana e canadense, que já falava alguma coisa a respeito de sono, e eu me interessava muito. Alguns livros tradicionais, tipo Tracy Hogg, que era a encantadora de bebês, né? Ou Nana Nenê, que era um pouco mais antigo e mais rígido, que é de um espanhol também bastante famoso. E eu comecei a me interessar por essa área. E eu comecei a promover palestras. Então, eu comecei a criar uma palestra onde eu chamava pais para vir falar sobre o assunto e explicar um pouco mais sobre como essas crianças dormiam melhor. E aí foi um sucesso tão grande que eu me lembro de um sábado que eu tive que fazer 3 turmas. Acabava uma, entrava outra, acabava uma, entrava outra. Eu fiz num auditório aqui da cidade e assim, eu colocava 40 mães por turma. E aquilo cresceu muito. Eu falei, meu Deus, as pessoas têm muito interesse nisso. Sim. Vou começar a estudar um pouco mais. Também comecei a tentar estudar um pouco mais, mas não tinha nada muito oficial. Aí eu conheci o Instituto do Sono de São Paulo, que sempre foi uma referência nessa área, e aí eu comecei a fazer alguns cursos, buscar algumas coisas lá em São Paulo. E aí isso foi me interessando muito, até que oficialmente a medicina do sono passou a ser uma área médica, e aí eu fiz a minha pós lá, que foram 2 anos nessa área, para me capacitar. Inclusive, eu posso laudar a polissonografia, eu poderia ter um laboratório de sono para polissonografia, mas como eu sou pediatra raiz, o que realmente me encanta é o sono da criança, porque quando a gente se qualifica, a gente pode trabalhar com medicina do sono adulto ou infantil, né? E aí eu desenvolvi, então, um protocolo para ter um atendimento médico mais personalizado, porque eu percebia que o problema de sono era muito além de um bate-papo ou de uma palestra. Algumas crianças não dormiam porque tinham alergias alimentares, refluxo, cólicas intensas, algumas crianças tinham epilepsia noturna que não estava sendo diagnosticado, algumas crianças tinham terror noturno, sonambulismo, e aí a gente vai entrando numa área mais médica, né? E hoje a gente sabe que a medicina do sono é uma parte da medicina. Então é muito importante, né, que se uma criança estiver com algum distúrbio de sono, o primeiro médico que deve ser procurado é o pediatra, né? Ele é o triador que vai direcionar para outros médicos, se necessário. Então, foi assim que eu comecei, palestrando de forma despretensiosa, até que eu percebi que todo mundo queria muito esse assunto. Que bacana. Enquanto estava todo mundo normalizando, que A mães falta não de dormem sono. e bebês não dormem, você foi além, né? Você sabe que teve algo que me sensibilizou muito. Quando o Matheus era pequeno, ele dormia muito mal. E eu levava ao pediatra, era um senhor mais antigo. E aí, um dia, ele já estava, acho que com 1 ano e meio, eu falei para o médico, falei, olha, tem alguma coisa errada com meu filho, ele não dorme, não é normal. No outro dia eu tô cansada, ele tá cansado. Eu tinha levado na dentista e estava começando a aparecer uma cárie de mamadeira, porque mamava no meio da noite. E aí o pediatra, senhorzinho, olhou para mim e disse assim, quem pariu que embale? Você achou que você tinha comprado uma boneca? E eu saí da consulta me sentindo muito culpada. Eu pensei, que péssima mãe que eu sou. Eu sou uma péssima mãe, porque eu tô reclamando do meu filho não dormir à noite. E hoje, olhando, né, com o meu conhecimento, né,
como foi errôneo essa colocação do colega. Como ele poderia ter dito, olha, entendo o seu cansaço, se você está com uma criança de 1 ano e meio que dorme mal, pior do que dormia quando era um recém-nascido, o seu filho tem algum problema e a gente pode resolver isso, né? Então eu vejo assim o brilho no olho da mãe quando ela vem para a consulta e ela me conta o que está acontecendo, e eu digo, olha, tudo que você está me dizendo é possível de ser revertido. E a mãe diz, mas é mesmo? É mesmo, a gente pode fazer uma terapia comportamental, a gente pode fazer um trabalho aqui para que o seu filho possa passar a dormir a noite toda. E muitas delas falam, ai, doutora, duvido. Nossa, se você fizer... Se eu falar para você os presentes que eu já ganhei, assim, porque eu atendo muito por telemedicina, 80% do meu público hoje é de fora de Maringá. Olha, se você, o pessoal lá do Recife, se você fizer meu filho dormir, eu vou mandar o bolo de rolo. Daqui a pouco chega o bolo de rolo aqui em casa. As recompensas vêm. Comida do Pará. E eu brinco com eles, eu falo, olha, então... Vocês Então, anota já o endereço. Pode mandar para chegar em tempo. Anota o endereço. É assim, e vou falar, não é apenas a mãe e o pai, porque quando eu vim aqui pro escritório, eu me lembro que um dos sócios estava passando por essa fase de filho pequeno. E assim, foi 1 ano em que a gente olhava e sabia, foi uma noite difícil, a gente vai ter que dar uma mão. Então, assim, se precisasse, acho que a sociedade teria comprado esse curso lá na época, viu? Vai entrar no currículo do escritório, com certeza, gente. Mas é algo que impacta muito o sono infantil, ou a privação de sono infantil, ela é um problema familiar, ela é um problema da família. Né? Porque esse pai, por exemplo, estava com dificuldade em render no outro dia no trabalho. Essa mãe, talvez, no outro dia, não sei se trabalhava fora ou não, mas ela provavelmente ficava mais ansiosa, mais depressiva, porque a privação de sono faz isso. Né? Essa criança, no outro dia, ficava mais agitada, que é algo importante. A gente acha que criança que não dorme bem, no outro dia fica sonolenta. Não, criança que não dorme bem, no outro dia fica agitada, não para quieto, não tem nenhuma brincadeira que prenda a atenção dessa criança. Então, isso afeta a todos. Outra, se não dorme bem, não come bem no outro dia. Então, às vezes, a gente pega a criança com problema de ganho de peso, quando, na verdade, o problema dessa criança está vinculado com a privação de sono. Então, é um problema da família e da sociedade, do casal. E eu sempre falo assim, quando eu recebo um convite para participar de podcast ou de palestras, eu falo que, para mim, é um privilégio, porque se eu puder, assim, realmente difundir essa informação, olha... Ficar sem dormir não é normal. Vamos parar de normalizar o que não é normal. Né? A gente precisa olhar para isso e ver que tem tratamento médico. E a sociedade romantiza o sofrimento materno, né? Porque fala que vai ser temporário, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, e vai deixando os problemas se acumularem. E são famílias que são devastadas, né? Sim. E realmente, são poucos os profissionais que têm esse olhar mais a fundo nesse ponto. E as noites dessas mães são muito solitárias. Elas são solitárias, Camila, porque elas passam ali olhando para o teto, né? Precisando dormir, precisando descansar. Né? Então, eu sempre falo isso, por trás de uma privação de sono, tem uma mãe muito sozinha passando a madrugada em claro. E isso precisa ser falado. Porque a gente pode desenvolver um maternar mais leve. Porque se essa mãe dormir a noite toda, no outro dia ela vai ter muito mais paciência com a criança, ela vai ter mais facilidade em lidar com a criança. Então, isso repercute muito positivamente no relacionamento da mãe com a criança. Né? Já uma mãe com uma exaustão vai gerar um desmame precoce, porque ela vai falar, eu não quero mais ficar a noite inteira dando peito. Né? E mães que eu já ouvi assim na minha frente dizendo, doutora, por que eu fui ser mãe? Eu não sabia que era assim. Se eu soubesse que era assim, eu não queria. Né? Então, a gente realmente precisa falar dessa dor, porque ela é uma dor muito forte e ela é uma dor ainda muito silenciada. E qual é a faixa etária principal dos pacientes? São só recém-nascidos, crianças a partir de 1 ano? Eu atendo de 0 a 14 anos, que é a faixa etária da pediatria. Sim. A grande procura, a gente nota que acontece mais nos primeiros 3 anos de vida, que eu acho que impacta mais as demandas que a criança traz, que a criança tem. Mas se você pegar, por exemplo, uma criança de 8, 9 anos com sonambulismo, também impacta bastante. Se você pegar uma criança de 5, 6 anos com síndrome de pesadelos, impacta bastante. Se você pegar um adolescente com uma insônia comportamental, dormindo de madrugada, no outro dia não rende na escola, também impacta. Então, a gente atende de 0 a 14 anos. E há muito tempo a gente já via adultos procurando essas terapias de sono, essas questões assim, né? Agora, na infância é algo muito novo, porque
provavelmente esse problema de adulto surgiu lá atrás, né? Mas a gente só começa a problematizar quando isso impacta na vida adulta. Quando você tem insônia nos primeiros 5 anos de vida, você tem 70% mais chances de ser um insônia na vida adulta. Nossa. Então, quando eu trato essa criança nos primeiros 5 anos de vida, eu posso estar mudando a história da vida dela. Porque só um insone adulto que pode Sabe dizer pra o gente que o passa. quão angustiante é você deitar na cama e o sono não chega. Né? O sono não vem e no outro dia você tem que acordar, você tem que encarar a vida. Então, quando a gente tem esse entendimento, eu falo muito isso para os pais, você está dando um presente para o teu filho ter vindo aqui. É um presente, porque você está mudando a história da vida do sono dessa criança, né? Que vai ser um adulto que também vai dormir bem. Porque quem dorme bem, gente, dorme bem em qualquer lugar. Se eu durmo bem, eu não estou muito preocupada se eu vou para o hotel e a cama é A ou é B. Porque eu durmo bem em qualquer lugar. E quem dorme mal em qualquer lugar. Então, o fazer dormir bem é muito importante. Sensacional. Exatamente. Isso dava quase um curso, uma pós-graduação, só esse trechinho aqui do podcast. Eu acho que a gente podia embalar valiosas. isso já e subir no Hotmart, que já dá um curso Já legal. temos, Falando de Hotmart, eu tenho um curso no Hotmart que chama Chofralda. Alô, Hotmart, vamos patrocinar aqui o podcast. patrocinar. E o Chofralda veio também de uma ideia de você dar informação. Porque as Exato. famílias passam muitas vezes para o desfraude também de forma Sim. sem informação. E daí aquela criança desfraldada que assim, eu tirei a fralda. Aí a coitada da criança tá fazendo as necessidades pela rua, no meio da casa. E você fala, nossa, um desfraude errado pode gerar xixi na cama. Um desfraude errado pode gerar você conseguir desfraldar o xixi, mas não conseguir desfraldar o cocô. Então, olha que rico. Eu sempre falo isso, eu dou bastante curso de gestante. Eu sempre falo isso. A principal peça do seu enxoval é informação de qualidade. Exatamente. Se abasteça de informação para viver os desafios que a maternidade vai trazer para você viver principalmente os primeiros 5 anos de vida, que é tudo muito novo, desafiador. Né? Se você pode buscar informação, para quê? Né? Por que sofrer? Não, a gente hoje tem isso tudo. E a maternidade, quando você passa uma fase, ela muda de fase, né? Exatamente. Quando você acha que tá dando certo, vai vir outra coisa. É igual videogame, né? Cada fase é mais complexa. Mais desafiadora. Às vezes as mães reclamam, eu digo, fique tranquila, ainda tem adolescência. Fique tranquila, ainda tem adolescência. Cris, e tem alguma decisão que você tomou fora da medicina que te fez trilhar esse caminho? Alguma questão pessoal que levou você para esse caminho que você está hoje, na ascensão da sua carreira? Como foi as suas decisões? Eu acredito que desde o começo, como eu sempre tive esse olhar para mães, de alguma forma eu me lembro que logo no início da minha carreira a pediatria já foi muito generosa comigo. Então, muito cedo eu já consegui me desvincular de convênios, eu já consegui ir para um atendimento mais personalizado, particular. Os atendimentos de sala de parto, eu colocava música, eu perguntava para a mãe com antecedência como é que ela queria que fosse aquele momento dela. Então, eu sonhava junto com ela algo assim, que talvez não era até então falado. Então, eu acredito que lá atrás eu já comecei a plantar um caminho diferente. Eu não tinha noção que tudo aconteceria como aconteceu, porque foi muito melhor do que eu esperava, né? A gente tem uma expectativa na medicina que a parte rentosa da medicina é a parte voltada com procedimentos, né? E que o pediatra talvez estivesse com a parte mais simples da medicina. E a pediatria me deu tudo que eu tenho hoje, né? Hoje eu atendo em Maringá, atendo em São Paulo, né? Presencialmente. Amanhã tô indo para lá, igual eu falei para vocês. Atendo para todo o Brasil, para o mundo, e me trouxe realmente muito mais do que eu esperava. Mas eu acho que a grande virada de chave foi exatamente isso. Eu me lembro uma vez que uma funcionária falou assim, nossa, eu até gosto de trabalhar aqui, mas o grande problema são as mães. E eu disse para ela, então realmente você não pode trabalhar aqui. Porque se tem uma coisa que não é problema, são as mães. As mães são as minhas parceiras. Elas é que me ajudam a chegar no diagnóstico, elas que me ajudam a construir o que eu preciso construir. Então, eu acho que o grande diferencial que aconteceu foi lá atrás,
foi no dia que eu realmente me apaixonei pelas mães, pela maternidade. E aí eu vim construindo uma história de um caminho diferente. Então, muito cedo eu parei de fazer plantão, muito cedo eu fui para uma clínica particular. Depois eu idealizei uma clínica onde eu queria uma família por vez na recepção, para que essa família não tivesse risco de contaminação com outras doenças, porque a gente sabe que criança espirrando e tossindo coberto de um bebê recém-nascido não combina. Então a gente começou a trazer algo diferente que Maringá não tinha. Acho que no Brasil, né? Porque, assim, pelo que eu me lembro de estar em sala de pediatria quando eu era criança, era assim, caos. várias famílias, brinquedo, você querendo o brinquedo do amiguinho do lado e aquilo Você ali. pegando a virose da E criança. aquilo ali não acontecendo. Hoje existe, né? Existem essas clínicas que personalizam mais. Mas eu me lembro que em Maringá, quando eu montei a primeira clínica com esse intuito, foi diferente. Chamou atenção, foi diferente, porque não tinha esse atendimento mais personalizado, digamos assim. Então, Legal. eu acredito que não teria talvez uma única coisa que mudou a direção da minha carreira ou que escreveu a história da minha carreira. Eu acredito que muito mais do que eu sonhei ou imaginei, hoje eu me encontro numa posição dentro da minha carreira que veio principalmente pelo meu amor por mães. Eu realmente acredito que é isso. Legal. E conforme você ia contando, né, essa parte da jornada, você comentou que logo cedo você conseguiu deixar de dar plantão, aí você já estava atendendo através ali de um convênio, e aí logo você conseguiu deixar de atender convênio, atender particular, e agora já tem protocolos e procedimentos vendendo. Pensando até em pediatria, são 4 grandes marcos que mudam muito a carreira de uma pessoa, de um médico nessa área. Além da questão do propósito, que você conseguiu identificar e buscou se especializar, como foi o seu olhar para a questão do negócio mesmo? Porque no final do dia você tem um propósito, mas você também tem contas para serem pagas, assim como todo mundo. Exato. Mas isso é um grande ganho quando o médico consegue ver a sua carreira também como uma empresa. Porque a partir do momento que eu trago o equilíbrio do meu propósito, da minha missão, junto com o meu empreendimento, eu só tenho a entregar ainda mais para o meu paciente, porque fica bom para os dois lados, né? Então, eu sempre tive esse olhar mais empreendedor. E eu acredito assim que eu já tive clínicas de vacina, onde eu fui investindo nessa área. Hoje eu trabalho com cursos para médicos, eu dou mentoria para outros pediatras. Então, eu sempre procurei olhar o meu negócio. E eu sou muito organizada. Talvez isso já veio de antes, né? Então, eu gosto de organização. E aí, de forma inicial, antes de se falar em cursos de gestão, né, que eu fui fazer e tudo mais, eu já tinha uma organização diferente. Então, eu gostava de chegar antes da secretária, eu gostava de checar a minha agenda, eu gostava de organizar a minha sala, eu sempre gostei de organização, sempre também acho que fui ensinada pela minha mãe a ter bastante disciplina. Então, isso veio lá de trás. Aí, é claro, depois você vai buscar cursos, você vai entender isso de forma mais prática. Então, hoje eu também me colocaria como uma empresária, assim, né, no ramo da área da saúde. E diferente, talvez, de alguns anos atrás, onde isso pudesse parecer muito comercial para a área médica, hoje não. Hoje a gente sabe que isso é importante, né? Porque um médico que não é bem sucedido na sua área, ele também não tem o que entregar para o teu paciente. Então, a gente foi para essa área de empreendedorismo. Quando eu saí dos convênios, eu me lembro um convênio maior da nossa cidade, que eu fui pedir para sair, o presidente do convênio falou assim, você tá maluca? Não existe pediatria em Maringá sem esse convênio. Isso não existe. Eu disse, bom, doutor, eu sou uma pessoa humilde, se eu precisar voltar aqui e pedir para o senhor que eu quero retornar, eu vou vir e vou pedir de forma muito humilde. Mas eu tenho uma história do meu negócio que eu quero escrever. Inclusive, o primeiro curso que eu fiz foi um curso do Sebrae, era gratuito, porque eu nem tinha condições financeiras de pagar um bom curso, como hoje a gente tem acesso. E aí eu fui fazer esse curso e assim, eu era a única médica lá. E acho que as pessoas pensaram, o que essa médica estava fazendo aqui? A rede de paraquedas.
Mas é muito comum a gente ver na medicina esse impacto de não querer colocar o pé no empreendedorismo. E até hoje a gente vê, claro que hoje tudo mudou, tá tudo mais aberto com as redes sociais e tudo mais, mas você já veio com um espaço muito lá de trás, né? Como que isso foi recepcionado pelos outros médicos com que você convivia? Não foi com bons olhos. Eu acho que tudo que é novo assusta. Sim. Então, eu trouxe coisas que não tinha. Eu fazia palestra de sono, palestra para introdução alimentar. Eu ia nas escolas. Por exemplo, no começo do ano eu tinha semana pedagógica. Então, eu ligava nas escolas, falava, se você quiser eu posso ir aí falar sobre algum tema importante para os seus professores. Porque, gente, isso é muito importante. Se tiver algum médico começando que está ouvindo o que eu vou dizer agora, ninguém vai bater na tua porta. Você tem que acordar cedo e fazer acontecer. Então, ia ter o Dia Mundial da Obesidade. Eu ligava lá na Globo e falava, olha, eu tenho uma pauta muito legal, eu queria falar sobre obesidade infantil para vocês. E você vai em busca, você começa a achar esse caminho, porque a coisa não vai cair no seu colo, né? Mas não foi visto com bons olhos. Eu recebi várias críticas. As redes sociais, hoje, né, quando eu comecei tudo isso, nem tinha Instagram, era Facebook, né? Mas eu tive críticas sociais. Você é blogueirinha ou você é médica? Não, eu simplesmente estou entregando conteúdo de qualidade na rede social, porque nem todo mundo pode chegar no meu consultório e pagar uma consulta. Então, eu também estou prestando um serviço para a comunidade. Eu estou divulgando o meu nome, mas eu também estou prestando um serviço para a comunidade. Sim. Mas não era bem visto, não. Eu tive que romper aí algumas barreiras. Mas eu acredito, e falo muito hoje todos os médicos estão nas redes sociais, né? Hoje o Instagram, dificilmente um médico não tem Instagram, né? Mas um Instagram com tantos anos, né? Com tantos seguidores, como graças a Deus hoje eu tenho, ele só se sustenta porque existe uma verdade, eu acredito. Então, lá atrás, essas pessoas que chamavam de blogueirinho, né? Hoje querem entrar Hoje querem fazer igual. Querem fazer igual, né? Então, mas tudo que é novo assusta, né? E talvez num primeiro momento poderia parecer meio charlatona, alguma coisa do tipo, né? Eu gosto de falar, sou falante, eu tinha essa facilidade, então para mim era até gostoso, prazeroso, não... mas foi desafiador. Imagino. Pegando esse gancho aqui agora um pouco da questão de ser falante, com também o ponto que você levantou de outros projetos, você, em parceria, né, com algumas sócias, desenvolveu inclusive um treinamento voltado para outros médicos. E por que, né, treinar outros médicos? Porque, às vezes, ensinar o caminho das pedras para talvez um outro pediatra, que pode minimamente se tornar um concorrente ali. Junto com mais duas sócias, a gente analisou que Maringá não tinha algo próprio voltado para médicos que falasse sobre a carreira médica. O médico ele é muito condicionado a olhar para a carreira científica. Então, quando a gente fala em medicina, desde pequeno eu preciso ser o melhor aluno da sala, eu preciso ser muito estudioso, depois quais faculdades eu vou prestar vestibular, depois eu preciso entrar na residência, depois eu quero fazer uma pós. Então, a gente é muito condicionado a olhar para a nossa carreira científica. Mas a carreira médica, né, como um todo, como empreendedor, não é falado na faculdade. A gente sequer tem uma aula de administração ou de gestão dentro da faculdade. Então, a gente viu realmente uma falha aí que poderia ser trabalhado. Então, junto com uma gestora de clínicas e hospitais e junto com uma dona de agência de marketing, a gente resolveu trabalhar dando esse caminho das pedras, né? E a gente já fez 3 edições, sempre um sucesso, é muito personalizado. E a gente tem vários relatos e depoimentos de colegas que fizeram e na sequência se encorajaram ou a sair de um convênio, ou a montar uma clínica nova, ou a dar um passo a mais na sua carreira, disposto talvez a abrir mão de algo em favor do que estava por vir. Então tem sido muito legal assim o projeto, né, que é o método PPG, e vamos para a 4ª edição aí com sucesso. Bacana. Que legal. Cris, e da sua trajetória, assim, você passou por muitos momentos. Tem alguma coisa que você se arrepende? Que você faria diferente? Não, né? Pode parecer soberbo, né? Dizer não, mas não é. A minha história de vida, na verdade, eu sou muito grata por tudo. Eu não consigo olhar por nada que eu passei. E nem pelas dificuldades que eu passei sem um olhar de gratidão.
eu sou realmente muito grata. Eu venho de uma infância muito difícil, assustadora. Eu falei para vocês que meu pai, assim como vocês, era advogado, depois delegado de Polícia Civil, e ele morreu muito cedo em serviço, trabalhando. Então, foi uma infância muito difícil. Depois foi uma época de juventude também desafiadora, com a gestação do Matheus, com a faculdade, com uma certa privação financeira. Então, quando eu olho para trás, claro, eu peguei caminhos talvez que eu pudesse ter feito diferente, mas existe uma gratidão tão grande por cada coisa vivida que eu não consigo assim me arrepender de nada. Talvez eu queira ainda continuar caminhando. Eu acho que ainda tem muito para ser alcançado. Esse passo mesmo de São Paulo, né, de eu estar agora atendendo em São Paulo, é um grande desafio que eu estou vivendo, é um polo muito grande, a concorrência lá é muito maior do que aqui em Maringá, e é algo que eu quero conquistar, que eu quero me desafiar, mas eu acho que arrependimentos não. Eu tenho muita gratidão, eu acho que eu cheguei bem mais longe do que um dia eu sonhei que eu pudesse chegar. Que bacana. E que conselho que você dá para os novos médicos, os novos pediatras que estão começando agora a traçar esses caminhos? Não é romantizando, mas a medicina ela é um dom. Se você não gosta de se doar, talvez não é para você. Você que está começando agora provavelmente vai passar noites em pé, dando plantão, dias sem comer, sem ter tempo para tomar uma água. Você ainda vai viver os desafios de estar atendendo um paciente que não queria que fosse você, não acredita no seu trabalho. Então, eu acho que você tem que ter muita decisão sobre o que você quer, mas você tem que sentir que existe um dom. E a medicina é uma área de muito estudo. Então, se você também não tem hábitos de estudo, a chance de, ao longo do teu caminho, você tropeçar é muito grande. Porque em outras áreas eu posso até cometer erros, mas quando a gente fala da medicina é algo maior. E para esse pessoal jovem, eu recomendaria o PPG. Com certeza. Eu recomendaria você começar, na verdade, a investir na sua carreira médica e não só na sua carreira científica. Entender que sim, é um dom. Sim, dá para ter também uma boa renda e tudo mais. Mas medicina não é glamour, né? E quando a gente entende isso verdadeiramente, a gente consegue trabalhar. E para quem quer ser pediatra, eu diria que não tem nenhuma especialidade que chegue perto do que é a pediatria. A criança é doce, espontânea, verdadeira. Se ela não gostar da minha roupa, ela vai falar, e às vezes elas falam. E ter o privilégio de trabalhar com o ser mais puro que existe é realmente fantástico. E quando a criança entra com a família, é importante você saber que naquele momento você está cuidando do grande amor da vida de alguém. E quando alguém entrega para você o grande amor da vida, você também tem que entregar o seu melhor. Eu sou totalmente apaixonada pela pediatria. Eu não me imagino fazendo nada diferente disso. E se de alguma forma quem está ouvindo reconheceu na minha fala sentimentos que mexeu, então tá aí um novo pediatra chegando. Eu acredito que seja isso. Boa. Cris, e agora pensando em novos propósitos, né? Você comentou sobre agora tem atendido mais em São Paulo, porque ao longo da sua carreira você veio rompendo barreiras ali, como a gente pontuou um pouquinho atrás. Você acha que a nova barreira é essa? É estar em São Paulo e você já é conhecida nacionalmente pelo método que você desenvolveu. Mas o fato de estar em São Paulo é um desafio novo que você está enxergando? Eu escolhi São Paulo pela questão da ponte aérea. Eu tenho muitos pacientes da região norte, nordeste, que precisavam de consultas presenciais, mas Maringá ainda tem uma dificuldade com relação a aeroporto. Então, São Paulo foi escolhido por esse motivo. Mas é uma terra muito grande para ser desbravada. Eu acho que nesse momento, 2 propósitos. Sim, eu quero conquistar São Paulo, é algo que foi muito sonhado, planejado e desejado, e eu quero difundir a ideia de que medicina do sono, quem cuida é o médico, para que a gente tire de outros profissionais que talvez não tenham uma qualificação e que possa mais
atrapalhar o andamento do que ajudar o andamento. Então, medicina do sono é algo novo, nós temos que falar disso. Dormir faz muito bem à saúde. Enquanto nós dormimos, o nosso cérebro não está só descansando, ele está trabalhando para que no outro dia a gente possa acordar restaurado. Então, eu gostaria mesmo de difundir isso, né? A importância do sono, isso é algo médico. E quem sabe eu volte aqui daqui a alguns anos para dizer para vocês que eu já estou com outras clínicas em outras cidades que não só São Paulo, ou com outros planos, um instituto projetos, específico, talvez. Um instituto específico, né? Quem sabe aí o que está guardado para o futuro. Eu sou cristã, acredito muito que tudo isso vem pelas mãos de Deus. E eu acredito que quando a gente entrega rosas para o paciente, vai ficar um perfume nas nossas mãos. Então, eu tenho, talvez, sentido essa retribuição na minha vida. Você entrega um trabalho que muda a vida de uma família e, consequentemente, isso reverbera para a minha vida. E a telemedicina trouxe para você essa expansão, né? De poder chegar a famílias em lugares antes inimagináveis, com as limitações geográficas, né? Quando a gente passa por uma grande dificuldade, a gente pode paralisar ou avançar. A pandemia, né, claro que tem todas as perdas e tudo que ela estava em volta, mas ela me ajudou a avançar muito no meu trabalho, porque com a pandemia foi liberado, depois de um mês da pandemia, já foi liberada a telemedicina, e o dia que foi liberada a telemedicina, eu sem secretária em casa, passei mensagem para vários pacientes dizendo: se você precisar de mim, eu posso conversar com você por telemedicina. E ali começou a expandir, a fluir, porque é o que eu falei para vocês, ninguém vai bater na porta, é a gente que corre atrás, né? Sim. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, para mim também me ajudou muito na expansão do meu trabalho. Cris, eu acho que é tão enriquecedor o seu relato, assim, que a gente fica sem pode palavras. Falar. Pode contar mais, assim. Porque você é uma profissional muito respeitada já há muito tempo e você tinha tudo para já tá parando, sabe? Assim, já atendi criança suficiente, já fiz a minha carreira, agora eu quero diminuir, quero atender menos gente. A gente vê, assim, você se desfazendo de amarras para dar um passo à frente a cada momento, sabe? Você talvez não precisasse estar se deslocando para outro lugar, ficar longe da sua família. E a gente vê você dando mais um passo a cada dia. Isso é muito motivador. Mas eu vejo a vida como um longo caminho. E ou a gente está caminhando para frente, ou a gente está parado, ou a gente está dando passo para trás. Se eu tenho essa longa vida, né? Se Deus me deu uma vida longa, eu quero caminhar, eu quero evoluir. Então, isso acho que não vale só para o lado profissional. Eu tenho tentado melhorar também com a minha família, com outras coisas na minha vida. E não dá para parar, né? Não dá para desacelerar. Eu acho que os meus passos ainda estão firmes e fortes. Eu quero ir adiante. Eu sinto que é possível ir adiante. Que legal, que legal. Bem, e sempre que tiver novidades, a gente já vai estender aqui um convite para uma próxima participação. Com certeza, queremos poder acompanhar divulgar essa em primeira trajetória mão. de perto. É isso. Cris, deixa para o pessoal como é que o pessoal pode entrar em contato, como é que pode conhecer um pouco mais sobre o protocolo, sobre os produtos que você desenvolveu. Eu acho que hoje a principal fonte minha de comunicação é o Instagram, né? Então, eu tenho o Instagram, que é @DRA_Cris_Herrera, e lá você consegue conhecer bastante do meu trabalho. Eu falo que lá é a nossa primeira paquera, né? O paciente entra lá e ele começa a fazer uma primeira paquera. E eu faço bastante postagens, e são postagens sempre com o meu rosto, com a minha fala, porque isso também na pediatria é muito importante, na medicina do sono, é você se identificar com o profissional que vai te atender e acreditar em coisas também que ele acredita, né? Então, eu acredito que a melhor forma de vocês começar, para quem não me conhece, começar a me conhecer é através do Instagram, da rede social. E se precisar de um atendimento, eu tenho em Maringá, né? A nossa clínica fica ali no Le Monte, na Avenida Carneiro Leão. E lá em São Paulo eu atendo em 2 endereços. Eu atendo no Jardim Anália Franco e eu atendo na Zona Sul, ali na região do Brooklyn. Legal. Bacana, Cris. Muito Perfeito. sucesso nessa trajetória. Seja inspiradora por muito tempo. Assim, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada de poder falar um pouquinho da minha vida
E espero que vocês tenham aí muito sucesso no Sala de Espera, né? Fiquei muito feliz mesmo. E quem sabe, num outro momento, não só eu venho contar novidades. Quem sabe isso aqui já virou um programa. Não é verdade? Vamos em frente. Vamos A gente em frente. que fica feliz em você ter se disposto a participar. E a gente está aqui para avançar também. E também, assim, parabenizar vocês, porque vocês trabalham, né, com a área de advocacia médica. É uma área que a gente precisa muito, né? E vocês também fazem um trabalho diferenciado aqui na nossa cidade. Então, parabenizar vocês. Obrigada, Cris. Tá? Obrigado. Pessoal, e para quem está nos ouvindo, quiser conhecer um pouquinho mais do escritório se ainda não seguir, é só seguir o @meudireitomed. O meu Instagram é @thiagocaceal, da Camila. Camila S. Silva. E é isso. Obrigado.